Diego, tudo bem? Tudo certo? Diego, a gente está vendo a Bíblia aqui, Estamos aqui, firmes na Bíblia. aplicando os conhecimentos bíblicos, É isso aí. né? Você já disse aqui que tem todo mundo estudar a Bíblia, até o profeta. Até o profeta, verdade. Até o profeta. E eu vou agora dar um exemplo de alguém que não estudou. Devia. Na verdade, é. Mas não estudou. Na verdade, ele sabia o que tinha que fazer pela Bíblia Sabia. e fez o contrário. Ah, a Bíblia falou com ele. Falou. A mas palavra de Deus falou com ele e ele ignorou. ele falou, vou por outro jeito aqui. Ok. Vamos lá, Vou então. por outro jeito. Tá bom? Vamos lá. Salomão é o nome dele. Ok. Eu jogo assim, ó. Pá! Salomão. Salomão é o nome dele. Salomão. Para onde vamos, então? Para Reis? Vamos para 1 Reis, Primeiro capítulo Reis. 11. Quando a gente fala Salomão na Bíblia, tem vários lugares onde pode Você aparecer, pode né? ir para muito canto. Então vamos lá. Você pode ir para Provérbios, para Eclesiastes, você pode ir para Isso. Salmos, você pode Cânticos. ir para Cânticos, mas né, vamos para 1 Reis. 1 Reis 11. 11. O que aconteceu, Júnior? O que aconteceu? Lê aí Vamos lá, do verso 1 ao 4. 1 ao 4. Diz assim, 1 Reis 11, 1 ao 4. Ora, além da filha de Faraó, Ó, eu quero que grifa aí. além da filha de Faraó, Isso. Porque é muito importante essa filha de Faraó. ok. Antes de você continuar, eu vou ler 1 Reis 3. 1 Reis 3. E o Isaac que resolve aqui os textinhos aparecendo, né? Sim. Que engoliu um. Verso 1 diz assim, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, a casa do Senhor, e a muralha, a roda de Jerusalém. Então, a Bíblia já tinha citado essa menina. Certo. E a Bíblia agora Tinha cita de citado novo. como Salomão tendo casado com ela. Casado com ela. E aí, Ele voltando a coloca ler, um grifo aqui agora. sim. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Bíblia aqui. Bíblia, Tá né? aqui, tá aqui, a palavra Aqui, do ó. Senhor. Palavra do Senhor. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Júnior. Esse dito aqui, que está na Bíblia, está em Deuteronômio 11:2. Estava na Bíblia. Tava na que Bíblia. não era para casar. Estava na Bíblia. Não é para casar. Com as meninas de outra nação. Isso. Com as Ok? meninas é bem As legal. meninas. E ele casou com muitas meninas. Olha o verso 3. Sim, muitas. Edomita, três, Moabita, o três. Amonita. O 3 diz assim, tinha 700 mulheres, princesas. Princesas que eram filhas dos reis. Fez uma boa aliança na Aliança. época, aí, né? E 300 concubinas, não bastava 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deu problema. Deu problema. Deu problema. Claro que deu problema, né? É óbvio que ia dar E problema. ele começou a ir pro lado dos deuses delas. Não é? Mas, Diego, então vamos aqui por parte. Vamos lá. Estamos falando do homem mais sábio até o presente momento. Exato. Porque Deus falou que pede o que você quiser, Salomão. Ele falou, me dá sabedoria. Tinha sabedoria ou não tinha? Tinha sabedoria. Tinha sabedoria. Tinha sabedoria. De que vale a sabedoria sem a Bíblia? Boa pergunta. Boa Esse é o pergunta. título do programa de hoje. Boa pergunta. Sábio a seus próprios olhos. É o título do programa de hoje. É porque quando você não aceita o conselho bíblico, você está aceitando outro conselho. No caso, pode ser o seu. Né? Pode ser o seu. Pode ser o Isso, então, exatamente, Diego. Então, não basta você ter sabedoria. A sabedoria, ela não anda descolada da palavra de Deus. Certo? Então, tem gente que diz, Diego, que estudar a Bíblia não é pra gente inteligente. Certo. Não. É o contrário. É o contrário. Então, não importa quem seja você, o nível de entendimento, o nível de conhecimento que você tenha, acadêmico e tal, a Bíblia ainda serve para você. Então, eu estou pegando aqui um exemplo do camarada que era sábio, Ok. inteligente. Então não estamos falando de alguém que era, estava tentando ser sábio. Não, Não, a gente não, está não. falando daquele que foi declarado o mais sábio. Chama até hoje. Salomão. Exatamente. Todo mundo sabe quem era Salomão. Então, o que acontece aqui? Salomão, rei de Israel, ele diz assim, gostei da menina filha do faraó. Certo. E ele se casa com ela.
Ok. E naquela época, casar com a princesa, com a filha do faraó, era importante. Era importante. Porque, além de você casar com a menina, você fazia uma aliança com o pai dela. Isso. Você tem a garantia ali de uma nação que não vai entrar em guerra com a sua, porque afinal de contas vocês são família agora. Então, embora Salomão soubesse que havia na Bíblia um conselho ali, uma proibição deles casar com ela, ele deu de ombros para o conselho e casou. Exato. Tem uma coisa muito importante aqui. Isso não acontecia simplesmente por questões românticas, né? Não era só. Não era só. Embora disse que amou, né? Embora o texto diga que amou, mas aqui é o hebraico com a sua limitação de verbetes, né? Mas, até porque você amar 700 mulheres e 300 concubinas, né? Como é que funciona isso, né? Mas o texto está dizendo assim, Se ó. ele amou, está dizendo que amou. Ok, mas... O homem tinha um grande coração. Esse amor pode ser igual conheceu também, né? Pode ser conhecido. Exatamente. Isso. Então, na verdade, o que ele estava fazendo ali era uma coisa boa, aparentemente, aos olhos sociais, porque você estava resolvendo um grande problema. Naquela época, né, nessa época da humanidade, você facilmente arrumava um problema com uma outra nação. Facilmente. A guerra era toda hora. Exatamente, porque qualquer briguinha que dava, você resolvia. Eu ia falar no tiro, mas não tinha tiro na época, né? Era na lança. Na lança. Era qualquer guerra. desavença. E para ter desavença, só é preciso que haja relacionamento. Então, para brigar com o Egito, para brigar com as outras nações, era muito fácil. Era só um dia alguém falar assim, ó, o rapaz aí do seu lado aí pegou meu milho. Vamos matar. Entendeu? Vamos matar. O mundo vivia num período, tanto que tem muitas guerras nesse período aqui, porque é uma ebulição, a gente não era civilizado ainda. Temos que entender que civilização, como a gente conhece hoje, não tinha naquela época. Teologia histórica. Ela era civilização em vários termos, porque era uma comunidade, uma sociedade, etc. Tal, mas não tinha o nível de civilização que a gente tem hoje, de parar para conversar, de ter diálogo, diplomacia, e etc. Na verdade, essa daqui foi uma das primeiras soluções diplomáticas que surgiram. Olha aí. Casar com a princesa. Casar com a princesa. Casar com a princesa. Então, não é só do ponto de vista romântico, porque ele queria ter... vamos supor aqui que ele se apaixonou pela filha de Faraó. Não é só por isso. Você evita guerras, você evita a morte. Sim. Tá? Então ele tinha elementos. Ele tinha, porque falar... Não tem nada melhor do que a gente entrar com um contrato agora aqui que vai resolver o nosso problema diplomático com o Egito e ter ele como aliado e não ele como inimigo. E tem um agravante nessa história toda. Olha o que eu estou chamando de agravante, Diego. Ele casou com ela. Ok, ele foi. Mesmo sabendo que não devia, ele foi. Casou. E aí tem um agravante. Sabe qual é o agravante? Qual? Ela se converteu. Até engasgou. É um agravante. Ela se converteu. Ela se converteu. Por que isso é agravante, Júnior? Porque isso pra mim é glória. Ela se converteu. Ele casou com a menina do Egito falou assim, Salomão, meu marido, meu amor, eu entrego a minha vida ao seu Deus. Já estou vendo. Eu não quero mais os deuses do Egito, eu quero o Deus de Israel. Deu certo. Deu certo, Diego. Deu certo. Aí Salomão não podia, aí acabou. Aí Salomão falou assim, ó, viu aí? Dá certo. Dá certo. Ó, eu casei... A Bíblia falou que não era para fazer, mas eu fiz, deu certo. Não, a Bíblia falou, mas ela fala, mas... Olha aí como é que dá certo. Viu? Gente, tem um monte de gente que faz isso. Um monte. Você faz o que não era fazer e, às vezes, acontece uma coisa que... Um fruto daquilo, você fala, aí. Aí, ó. Aí você começa a usar aquilo como exemplo. Você viu como foi bom? Olha só, vou ler aqui um texto. Do ponto de vista humano, esse casamento, embora contrário aos ensinamentos da lei de Deus, parecia provar-se uma bênção, pois a esposa pagã de Salomão se converteu e uniu-se com ele na adoração ao verdadeiro Deus. Ademais, Faraó, pai dela, prestou assinalado serviço a Israel, tomando Gézer, matando os cananeus que moravam na cidade e dando-a em dote à sua filha. Ele pegou a cidade e deu para a filha. Mulher de Salomão. Olha aí. Então, olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia falava, não faz. Ele fez, o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ganhou uma cidade. Deus ganhou uma cidade. A menina veio para Cristo. Isso, veio para Deus.
Porque frequentemente, Diego, a gente tem essa luta no coração. Inclusive, essa tensão aqui de Salomão é uma tensão que acontece hoje, né? Só vou dizer de onde eu li. Eu li aqui, ó, Profetas e Reis, página 21. Muito bom, muito importante dizer isso. É. Essa luta, Júnior, é interessante porque ela acontece hoje também, né? Exatamente a mesma coisa. mesma luta. A mesma luta, porque a Bíblia fala pra gente não se unir àqueles que não são da fé. A gente tem vários exemplos para se unir. Aí a gente coleciona exemplos. Não, deu Coleciona. certo. Deu certo com o fulano, deu certo com o Beltrano, deu certo com o Salomão também. Nem isso aí, ó. Sabe por quê? Porque o nosso lado humano, Diego, aí que tá. O nosso lado humano, ele pende. Não é que pende, ele cai mesmo para fazer a nossa própria vontade. Sim, nós somos tortos, nascemos tortos. A gente quer fazer a nossa própria vontade. Certo. Então, vou dar um exemplo aqui simples. Você vai no hospital, o médico te examina e fala, o teu caso é cirúrgico. Certo. A gente não gosta de cirurgia. Ninguém gosta de cirurgia. Não, sim. Porque para nós cirurgia é uma sentença grave. A gente vai para a igreja e pede oração. Aí você vai em outro médico. Aí faz as mesmas consultas, leva os exames lá para o outro médico. O outro médico fala assim, não, acho que não é cirúrgico não. O que você faz? Opa, não é cirúrgico. Você volta na igreja e agradece. Graças a Deus. Fala, ó, oramos aqui e não vou precisar fazer a cirurgia. Mas, Diego, vamos falar a verdade. Tá 1 a 1, cara. Então, tem um médico que falou que ia fazer cirurgia e outro que não. Tá 1 a 1. Então, eu precisava da nega. Precisava do desempate. Precisava do desempate. Precisava do desempate. A gente não procura o desempate. Por quê? Porque não fazer a cirurgia é o que eu prefiro. Se um disse para eu não fazer cirurgia, é por isso que um monte de médico aí com tratamentos alternativos são muito procurados. Porque eles evitam a cirurgia. São muito procurados. Entendi. E a pessoa vai procurando, cai nesses camaradas, fala assim, opa, é com esse que eu vou ficar. Então você não vai no terceiro médico para desempatar. Sim. E mesmo que for no terceiro, e se fosse 2 a 0, hein? 2 falou que tem que fazer cirurgia. Aí você procura um terceiro. 3 a 0, você procura um quarto. 4 a 0, quinto falou, acho que não tem que ser cirurgia não. Aí temos 4 a 1 para cirurgia, mas você fica com qual? Porque esse aqui, na verdade, foi o melhor de todos. Foi o que me atendeu com carinho. Ele tinha conhecimento. Mais limpo o consultório. O consultório era mais limpo. Sim. Atendeu na hora, não fiquei esperando muito. Foi fulano que me indicou e fulano quando indica. Fulano conhece. O Diego foi melhor atendido, atendeu na hora. O escritório era limpo. Sim. O que o Júnior está querendo dizer é que tudo conspirou, Deus me guiou naquele lugar. Sim, é que a gente... Deus me guiou naquele consultório, eu tenho certeza. A gente quer encontrar a confirmação para aquilo que a gente acredita. Para fazer a nossa própria vontade. Tem até um nome técnico aqui, que é o viés de confirmação. Ó, viés de confirmação. A gente tem isso, a gente quer que seja feito natural, a nossa natural vontade. Nosso. E aí a gente pende para esse lado. Então a gente, a gente veste um óculos e começa a ler o mundo de maneira que ele sinalize que aquilo que a gente quer é o bom. Você faz igreja assim. É verdade. Você faz igreja, você procura a igreja que melhor se alia à sua própria vontade. Inclusive, tem um monte de igreja cristã hoje, no nome de Jesus, por causa disso. Porque alguém falou assim, não, essa igreja aqui não é boa para mim, eu vou fazer uma para mim mesmo. Ou você fala assim, eu estou nessa igreja porque aqui eu gosto do culto. Eu gosto da música aqui. Você não escolheu ela porque você entendeu pela palavra, por convicção. Não. Ou porque ela encaixa direitinho com você, eu gostei dela. A classe das crianças aqui é boa para meus filhos. Isso, exatamente. Tudo isso é importante. Mas eu estou dizendo que essas coisas que vão de acordo com a sua vontade, elas facilmente adquirem maior peso do que a palavra de Deus. Certo. E pode chegar ao ponto de você desobedecer a palavra de Deus. Salomão falou assim, dá certo. Deu certo uma vez, ele falou, dá certo. Deu certo uma vez, ele acredita que vai dar certo. A gente é assim, Diego. Se você tem uma amiga que está com o filho doente e tomou chá e curou, pronto. Pode ser que nem curou essa doença. Sim. Você vai fazer chá para todas as crianças. É verdade. A gente transforma a exceção em regra. Isso. Então, olha só. A gente transforma a exceção em regra. O que aconteceu com Salomão e a mulher filha de Faraó? Exceção. E por que eu disse que foi um problema ela ter se convertido? Porque liberou o caminho para mais decisões erradas.
Acontece isso aí na igreja um monte de vezes. E sabe por que ela se converteu? Não se converteu porque Deus é misericordioso, ama ela. Certo, porque não Deus é? também quer salvar E ela. quer salvar ela. Exato. O problema não é ela se Deus converter. não vai rejeitar porque Vai dar problema depois. vai dar problema. Você eu não vou aceitar a conversão, não, porque eu avisei que não era para casar com você e casou. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso. Deus ama todo mundo, Ele quer salvar todos. Ele quer que resolva mesmo. Ele quer que converter todo mundo Ele mesmo. quer que resolva. Mas Ele já avisa antes que vai dar um problema. Ele avisou. O problema não foi ela se converter. Não. Né? Eu só falei isso, né, no começo para Sim. a gente entender. Mas o problema não era Deus nem ela. O problema era Salomão. Sim. Fazer disso... Fazer a sua vontade, passar por cima da vontade de Deus. Desculpa pra passar por cima da vontade de Deus. Perfeito. Então a gente pega as coisas que dão certo na nossa vida, que é a sua cultura, Você que tem que você repetir conhece. essa frase. Para. O problema não é a filha de Faraó e Deus. O problema Não. é Salomão. É Salomão. O problema não é a pessoa. O problema é sou eu que não obedeço a palavra de Deus. Esse é o problema. Isso. Que se frise. Você falou aqui, ó. Você falou aqui que às vezes a gente faz casamentos que não é pra fazer, né? Certo. O problema não é a pessoa. Não é ela o problema. O problema sou eu que vou entender errado daqui pra frente. Exatamente. E que vou fazer coisas erradas. Isso. E aí, quando eu Salomão- transformo uma exceção em regra, eu tô regrando a coisa errada. Isso. Regrando a coisa errada. Então, olha só, Salomão agora esquece esse negócio de Bíblia e ele fica do lado da experiência. Isso. Vamos para a experiência. Da experiência dele. Deus falou não. Deus falou, mas funcionou. Não, Deus falou, mas eu fiz assim e funcionou. Funciona. E olha como funcionou. Olha que mulher. Pra você ver, Júnior, como pragmatismo não é sempre muito bom. Não é. Não é. Não, porque Salomão aqui foi pragmático. Exatamente. Não é? Então, Diego, perigo é você fazer da experiência sua regra. Certo. Lembrando que a sua experiência sempre é menor. Deus vê toda a amostragem, ele sabe tudo como é que funciona, tudo que acontece. Aí Salomão, agora, baseado nessa experiência dessa menina, ele sai casando. E ele casa com 700 princesas. Ele faz evangelismo. Ele faz. Não é que ele faz evangelismo, ele faz uma campanha. Uma campanha. Ele faz disso a vida dele. Do 1 para 1000. Ele sai casando. Ele sai casando e fala, quanto mais menina se converterá. Aí que acontece. Não ocorre. Não dá Cara, certo. Salomão fez uma amostragem grande na vida deles mesmo, né? Você podia pegar vários casais, mas Salomão já... Deus tem um exemplo com uma pessoa só já para Resolver tudo. resolver tudo. Não dá certo só porque deu certo uma vez, não vai dar certo todas as vezes. Principalmente quando Deus disse que não é para dar certo. Né? Certo? Porque a regra não é a exceção. Era o contrário. Isso. E a primeira se converteu porque Deus não é assim. Ele não fala, Deus não quer olhar para nossa cara e dizer assim, não falei? Deus não é desse, não não. é assim. Graças a Deus. Você erra e ele, com a sua misericórdia, ele tenta transformar em bênção. Mas no caso aqui não teve jeito. Porque 700 ele não deu. continuou errando. Continuou. Continuou errando. E as outras não foram se convertendo e falou, não, mas não é possível, vamos lá. Aumentou a mão. Ele falou, não, Foi. eu vou mais, porque Vamos mais. 10 não deu, vamos ver se 20 vai. Vamos ver se 20 vai. Aí foi indo. E aí, as alianças ele foi fazendo com as nações. Sim. Foi fazendo com as nações. As 700 eram princesas, então eu acho que aquela região ali tudo era família dele. No final da vida de Salomão, ele escreve Eclesiastes. Sim. Escreve Eclesiastes. Arrependido de seu caminho, de seu rumo. Ele escreve Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, você tem uma pessoa que ele mesmo diz lá, capítulo 1 e 2, ele está dizendo assim, ó, eu consegui tudo que eu queria. Não me neguei nenhum prazer. Eu quis, eu tive. Eu tive tudo. Eu tive mulheres, tive riqueza, tive sabedoria, tive conhecimento, viajei, tive dinheiro, eu tive tudo. Era o senhor experiência. Tudo eu tive. E ele fala assim, ó, e eu percebi que era nada de nada. E era correr atrás do vento. Sim. Diego, tem uma coisa muito importante aqui. Quando você sai da Bíblia e vai fazer do seu jeito, Certo. neste momento, você passa a fazer o seu projeto. Vai chegar um momento, se você for atrás do seu projeto solo,
Solo é sem Deus. Sem Deus. Do seu projeto, que você tem a ideia aí que funcionou, deu certo, vai chegar um dia que você vai falar assim, Porque se começa mal, Júnior, é até bom, porque você já percebe que não era o caminho certo. o duro é quando começa bem. Esse é o problema. Não começa bem, aí... Se você continua nesse seu projeto, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e vai falar assim, cara, era só isso que você queria? Porque o nosso projeto é sempre só isso, perto do projeto de Deus para nós. Sim. Era só isso, só isso. Então, às vezes você está na igreja aí já há algum tempo, talvez você esteja sentindo isso. Fala assim, eu fiz assim, assim, mas... E você não sabe quando vejo chegar fruto. lá em cima, você vai perceber ou aonde você quer chegar. Eu dei o exemplo do cima só porque a gente sempre mira pro alto, né? Ok, o seu cima. É, o seu cima. Quando você chegar lá, você vai perceber que, nossa, né? Corri por isso, Foi por isso que eu vim. Foi por isso que eu vim. foi por isso que eu vim. E Deus sabe o que tem lá na frente. Você não tem como ver isso, mas Ele vê. É por isso que tem o texto que a gente leu, inclusive, no outro programa. Né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu é que sei. Para vos dar o fim que desejais. Deus está falando assim, ó, eu quero que você chegue aonde você gostaria de Isso estar. é muito importante. Se você soubesse que eu sei. Deus está dizendo assim, ó, olha aqui. Não, vou aqui, ó, olha aqui. Vamos não. Deus está falando assim, ó. Deus está falando assim, ó, se você fizer a minha vontade, eu faço a minha e a sua. Eu quero dar o seu fim. O que você sonha, eu te dou, e eu te dou mais. Te dou vida eterna. Se você for sozinho, do seu jeito, vai chegar uma hora que você vai dizer como Salomão, só isso. Não adiantou nada. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja num momento desse, falando assim, ó, só isso. Vamos pôr em perspectiva o só isso. Quem está falando só isso teve 700 princesas, Foi ele que disse isso. 300 concubinas, Dinheiro, o reino, homem mais respeitado do seu tempo, respeitado, sabedoria. o mais rico do seu tempo, arte, roupa, vestir, era Tudo. tudo poderoso para ele. Esse está dizendo só isso. Só isso. Porque no final do Eclesiastes ele fala assim, ó, vi que a suma de tudo é teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Fala assim, ó, é isso que importa. O problema é que a gente acha que se a gente for fazer a vontade de Deus, a gente acha, Diego, se a gente for fazer a vontade de Deus, eu vou perder alguma coisa. Sim, é verdade. É. Porque a nossa natureza traíra, ela fala isso para nós. Então a gente fala assim, não, mas Deus está pedindo isso, mas se eu ficar nesse negócio de Deus aqui, essa coisinha perder de tanta Deus coisa. aqui, tá, ó, todo mundo prosperando, todo mundo crescendo, todo mundo casou, todo mundo já foi, eu aqui sozinho, tô solteiro, não prosperei, né? Aí você fica medindo, você fala assim, até quando eu vou continuar fazendo a tal da vontade de Deus? Porque você imagina que fazer a vontade de Deus é perder parte dos seus sonhos e desejos e alegrias. E não é nada disso. Não é nada disso. Tanto o texto que você citou, ele fala assim, ó, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito para vos dar o fim que você deseja. Então Deus, quando ele traça o plano dele através de nós, a felicidade completa também está ali, a nossa Sim. felicidade completa. Então você tem que escolher. Eu não sei em que posição você está agora. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então você tem planos. Deus sabe dos seus planos. Ele quer te dar a alegria de você concluir os seus planos, mas que você faça esse projeto junto com Ele. Do jeito dele, não vai sozinho. Porque se você for sozinho, sem a orientação da Bíblia, sem a orientação de Deus, você não alcança o fim que você deseja. A maneira certa é, mesmo que não pareça, você estar do lado de Deus. Mesmo que a vida te ofereça evidências de que o seu caminho é o melhor, é a vontade de Deus que é o melhor para você.
Histórias bíblicas usam personagens como espelho para que possamos nos ver e descobrir nossa própria natureza humana no reflexo. A questão acerca dos personagens da Bíblia é que pode ser difícil compreendê-los. Quero dizer, no geral, há muito pouco detalhe a respeito deles. Sim, autores bíblicos desenvolvem os personagens de maneira diferente das narrativas modernas. Como quando Moisés viu um egípcio batendo em um israelita, ele o mata imediatamente. Mas por quê? Isso era ira justa? Ou ele apenas perdeu o autocontrole? E estava tudo bem para Deus ele ter feito isso? Sim, isso não é falado porque os autores bíblicos geralmente evitam fazer comentários morais. Eles preferem que as palavras e ações de um personagem revelassem suas motivações e deixar para nós julgarmos seu comportamento ao ver as consequências. No caso de Moisés, esse assassinato é o início de um padrão em que sua raiva o vence com maus resultados. Essa escolha o força a fugir e se esconder no deserto por 40 dias. Então, é algo ruim. Mas ele conhece sua esposa ali. Então foi algo bom. Exatamente, isso te obriga a refletir. Mas, falando sério, Moisés estava sendo bom ou ruim? Tipo, nas histórias clássicas, sempre tem um mocinho e um malvado, algum herói admirável que enfrenta algum vilão horrível. Claro, e personagens simplificados assim são úteis para ensinar às crianças que existe o bem e o mal. Mas a Bíblia não é um livro infantil. Seus personagens são muito complexos, uma mistura de bem e mal, assim como nós. Praticamente não existem na Bíblia personagens sem defeitos. E os heróis da fé, como o Abraão ou o rei Davi? Você diz o Abraão que usou uma escrava egípcia para fazer sexo e depois mentiu sobre a esposa 2 vezes para salvar a sua própria pele? E Davi, o homem segundo o coração de Deus, que dorme com a esposa de outro homem e depois o mata? Essas histórias são tudo menos simplistas. Elas nos oferecem retratos realistas de pessoas comprometidas como nós. A verdadeira surpresa é que Deus continua trabalhando com elas apesar de suas falhas. Então, só porque uma pessoa é chamada por Deus ou vence uma batalha, se torna bem-sucedida ou rica, não significa que o autor bíblico quer que hajamos como ela. Certo, na verdade seria muito perigoso imitar a maioria dos personagens bíblicos. Verdade, mas deve existir algo admirável nos personagens bíblicos que eu possa imitar. Com certeza. Preste atenção e você notará que a maioria das histórias bíblicas destacam momentos em que os personagens falham ou entendem que não estão no controle. Então eles escolhem confiar radicalmente na graça e na sabedoria de Deus. É nessas histórias que os autores nos mostram como ser um humano que verdadeiramente agrada a Deus através da humildade e da rendição. Sim, o fato de que Deus permanece compromissado com os personagens bíblicos é uma profunda declaração sobre a paciência e o amor de Deus, que também é um personagem. Certo, e estudando os personagens bíblicos, podemos observar nossas próprias tendências ruins à amostra e vemos repetidamente a resposta graciosa de Deus de que tudo dará certo no final.